meu tesão de menino era jogar na quadra, não era jogar no campo. Eu achava o campo muito grande, eu achava aquilo, pô, como é que eu vou chegar naquele gol lá, tá muito longe. Os meninos todos eram mais fortes do que eu tinha uma dificuldade física, que hoje os caras falam em maturação tardia e tal, eram coisas que na época eu não ouvia, mas eu sabia que eu era menor que os outros. Eu tinha que resolver as minhas coisas da minha maneira, com a qualidade técnica que eu tinha, e que era aprimorada na quadra. Mas o legal era na quadra. Né? O legal era jogar no... Era o que você gostava, Era jogar futsal, não era jogar campo. E aí tem uma mudança na minha vida, que em 93 eu saio do infantil, que ele chamou de sub-15, e vou pro sub-17, e fico um ano na reserva. E eu fico praguejando meu treinador. Meu treinador era um senhor, um ex-jogador, e ele falava, não, eu tô te preparando para você jogar no time principal. Eu falei, mas pô, esse velho tá louco, né? Ele tá me preparando, mas eu nunca jogo. E na época, eu era um menino que jogava aberto na ponta esquerda, eu queria driblar e cruzar na área. E ele começa a me tirar da ponta esquerda e me trazer pro meio. Ele, não, você vai jogar por aqui, a tua carreira vai ser desenhada por aqui. E eu, louco com ele, que eu queria jogar lá na frente. E pula o ano para 94. Quando pula o ano para 94, eu viro titular juvenil, e começo a ser puxado para jogar no campeonato de aspirantes. E o campeonato de aspirantes, na época, não sei como era no Nordeste, mas no Paraná, a gente fazia preliminar do time principal. Também tinha isso pra gente lá. Hoje em dia não tem mais, mas teve isso. Então, em Curitiba, se fazia preliminar do time principal. Então, eu jogava entre os profissionais, porque aspirantes era profissional, não tinha idade. Então, era um segundo time do principal. O jogador está recuperando de contusão, precisa de um jogo, joga no aspirantes. Aquele jogador mais velho, pô, não joga algum tempo para ele ter minuto de jogo, joga no aspirante. Então, com 16 anos, eu começo a jogar entre esses caras. E eu começo a me destacar. Aí eu saio do juvenil, vou jogar já ao final do ano de 94 nos juniores. Então, eu jogo no juvenil, jogo nos juniores e jogo no aspirantes. E em 95, esse meu time sobe todo pro time principal. E tinha um problema no clube, que o clube estava na Série B desde 89, desde 90. Ele cai em 89, então, pô, fica naquela. Teve até um ano que o Curitiba acaba caindo para a Série C. Então, era um momento confuso do clube, o Carpegiani chega e começa a usar os meninos da base. E o auxiliar da base, era um ex-jogador do clube chamado Cláudio Marques, e ele começa a cutucar o Carpegiani. Pô, você tem que pôr o Alex, tem que pôr o Alex, tem que pôr o Alex. Pô, mas ele é muito fraquinho, ele é novinho e tal. Num belo de um dia, tudo sorriu para mim, o jogador suspenso, os jogadores começam a se machucar, meio do Campeonato Paranaense, em abril, o Carpegiani me põe para jogar. E eu dou muita sorte, a gente ganha o jogo 3-0, assim, 3 bolas que eu pego na região que eu estava acostumado a jogar. Eu acho 3 jogadas. Que acostumado a jogar depois da mudança. Depois da mudança do treinador. Né? Era o meu jogo nos últimos 2 anos. Uhum. Eu dou muita sorte, 1 minuto de jogo eu acho uma bola, eu escapo de um volante, acho o centroavante, 1-0, mais 2 jogadas, mas ganhamos 3-0 com 3 jogadas minhas. Aí eu me mantenho no time. Aí eu saio um dia do time, mas tô sempre no bolo. Aquele bolo que o treinador leva ali, 18, 20 jogadores, eu tô sempre ali no bolo. E é um ano importante pro clube que nesse ano sobe para a primeira divisão, para jogar 96, Atlético Paranaense e Curitiba. E nós subimos, depois de o Curitiba de 5 anos na Série B, consegue subir. E aí, nesse período paralelo, eu sou jogador da Seleção Brasileira de Sub-20. Então, isso vai me dando um olhar diferente para o mercado. E 2 anos depois, em 97, eu acabo sendo contratado pelo Palmeiras. E aí, pô, você escreve tua história, né? Concretiza esse teu protagonismo num dos maiores clubes do Brasil, né, pô? E louco, né? Louco porque, por exemplo, os meias, quando eu chego no Palmeiras, os meias eram somente Rivaldo e Djalminha. Apenas, né? Apenas os dois. Eu lembro que quando eu entro no vestiário do Palmeiras, essa história eu conto sempre para todo mundo, eu entro no vestiário do Palmeiras, eu não conhecia o centro de treinamento, então tinham várias portas, e eu entro numa porta que não dá para o vestiário, dava para o departamento médico. O centro de treinamento do Palmeiras, na época, tinha um vestiário, um corredorzão grande, com várias salas. Dava para o lado do estacionamento, dava para o lado do campo. Como eu não conhecia o clube, eu entro no departamento médico. E eu dou de cara com o Galeano. O Galeano estava fazendo um tratamento no tornozelo. Ele estava sentado numa cadeira, fazendo o gelo dele ali, conversando. E eu tinha enfrentado o Palmeiras um mês e meio antes, pela Copa do Brasil. O Galeano tinha me marcado o tempo todo. Uhum.
E aí fica aquele papo dentro do campo, né? Pô, vai devagar, você tá vindo, estamos te contratando e tal. Então, o Galeano foi o cara que eu vi por primeiro no vestiário do Palmeiras. Ele, pô, seja bem-vindo e tal, e te desejo sorte, porque para substituir o Djalminha você vai precisar. Então, eu chego no Palmeiras desse jeito. E o mais legal é que o Palmeiras, quando eu chego, o treinador é o Márcio Araújo, e eles estão contratando o Filipão. Então, quando o Filipão chega, é um mantra quase que diário do clube de que o Palmeiras precisava ganhar a Libertadores. Porque o Felipe tinha dirigido no Grêmio, tinha feito campanhas espetaculares no Grêmio, e trouxeram o Felipe para que o Felipe conseguisse fazer um trabalho parecido com o do Grêmio em termos de título. Então era um mantra diário, nós temos que ganhar a Libertadores, nós temos que ganhar a Libertadores, nós temos que ganhar a Libertadores. E no primeiro ano meu, no primeiro semestre meu, né, que eu chego em maio de 97, nós fazemos a final do Brasileiro com o Vasco. E perdemos a final. O Vasco tinha uma melhor campanha, o time do Vasco, um baita de um time. Edmundo jogando. Tinha um Edmundo, Juninho, Felipe, Pedro, Ramon Menezes, um baita de um time, Mauro Galvão, Evair, pô, absurdo. O time dos caras eram mesmo. Carlos Germano no gol. E eles têm uma campanha melhor que a nossa, mas com 2-0-0, um 0-0 em São Paulo, um 0-0 no Rio, eles acabam sendo campeões. O mais louco é que esse semestre muito bom nosso não nos leva a Libertadores. Hoje o pessoal fala em G8, em G9, nós somos vice-campeões do Brasil e não fomos a Libertadores de 98. Na Libertadores de 98 vai o Vasco, que é campeão, e se eu não estou enganado, o Grêmio, que é campeão da Copa do Brasil. E aí em 98 o Vasco acaba sendo campeão da Libertadores, com aquele golaço do Juninho lá em Nunes contra o River, e acabam ganhando, não lembro de quem, mas a gente não participa. Só que nesse ano a gente ganha a Copa do Brasil, que aí nos dá a vaga para jogar a Libertadores de 99. Aí vocês já estão garantidos. Então, na sequência da minha participação, do meu momento de Palmeiras, eu chego, primeiro semestre, a gente ganha a gente é vice do Brasil. Eu me apresento no futebol brasileiro, de fato, porque é diferente de hoje, que a televisão mostra todos os jogos. Na época não tinha isso. Na época não tinha isso. A visibilidade do Palmeiras era muito maior. Então eu venho desse vice do brasileiro. Aí vamos para a Copa do Brasil. A gente ganha a Copa do Brasil no primeiro semestre de 98, que nos dá a vaga para a Libertadores de 99. E o segundo semestre, o que hoje é Sul-Americana, lá atrás era a Copa Conmebol, na minha época passou a chamar Copa Mercosul. E aí o Filipão se utiliza disso, que ele falava assim, isso aqui é um vestibular para vocês aprenderem a jogar na América do Sul. Com arbitragem, com língua, a maneira dos jogadores, com a catimba. É tudo diferente, né? E era tudo diferente, por exemplo, para mim que tinha 20 anos, para mim também era novidade, como era para muitos do nosso time. Porque os meninos do nosso time era Roque Júnior, era Rogério, era Cris. Todos nós tínhamos 20, 21 anos e a gente precisava entender como era. E para mim foi espetacular, porque eu fui artilheiro da competição e nós somos campeões. Em 3 jogos com o Cruzeiro, que também era um Cruzeiro absurdo, a gente acaba ganhando. E entramos em 99, no primeiro semestre, a gente ganha a Copa Libertadores, no qual tive uma participação boa também. E na sequência nós perdemos a final da Mercosul, nós perdemos a final do Mundial. E aí entra 2000, que é o final do meu contrato, o Filipão desfaz o time, ele precisa fazer um time novo, então ele desfaz. Eu sou um dos que sobram nesse time. E a gente ganha uma época um torneio regional que era importante, que era o torneio de São Paulo. Foi o torneio daquele gol? A gente faz uma final com o Vasco. Não foi. Não, foi do Rogério? Do não Rogério. Foi. Do Rogério é 2002, 2 anos depois. Nós ganhamos uma final do Vasco, que era um baita de um Vasco também, que é o Vasco que faz a final do Mundial com o Corinthians, aquele time deles. E a gente ganha o Rio-São Paulo, e aí o meu contrato com o Palmeiras acaba, é quando eu acabo saindo para a Itália. Então, assim, de 95, quando eu surjo, a 2000, era semestre atrás de semestre decidindo e eu metendo a cara, buscando entrada no futebol brasileiro, que, pô, só quem jogou naquele período sabe, cada timaço que tinha, que era um negócio assustador. Pô, essa liberdade... Era um negócio assim que você falava, caramba, vamos enfrentar o Sport na ilha. Se você fosse mais ou menos, você tomava 4 e não via a bola.
vamos enfrentar o Vitória no Barradão. Se você fosse mais ou menos, você tomava um laço. E era assim sempre. Então, realmente foram anos legais, anos difíceis de muito aprendizado.